E nessa aula exponencial de hoje, nós vamos falar sobre conteúdo de inteligência artificial e sobre todas essas novidades da Meta em relação ao Instagram. Afinal, a gente já tem algumas pesquisas aí dizendo que uma grande parte dos conteúdos que você vê hoje passando no seu feed já é feito por IA. Ou seja, muita gente fazendo conteúdo em grande quantidade para competir com poucas pessoas que ainda estão utilizando o maior recurso humano, que é a autenticidade. Então, é o seguinte. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, mas meu apelido é PP. Quem ainda não me segue no Instagram, eu sou a PP. Nessa aula, a gente tem um combinado. Toda vez que eu falar algo que der uma explodida aí na sua mente, você vai digitar aqui embaixo no chat a palavra clique, tá? Quem já é aluna antiga já conhece os cliques, já está acostumado, e esse clique, ele me serve de métrica, de parâmetro para eu entender o quão profundo eu posso ir nessa aula e como é que tá aí a cabecinha da audiência. Afinal, a gente está sempre co-criando conteúdo. A gente está o tempo todo pensando em algo. Agora mesmo, enquanto eu estou conversando com você, eu já estou te fazendo pensar em algo. Se você tivesse uma conversa na minha frente, você já teria uma resposta pronta para isso aqui que eu estou te dizendo. Então, por que não interagir aqui nos comentários, saber que você está online, que você é uma pessoa real? Porque cada vez mais o algoritmo vai valorizar pessoas humanas. Afinal, humanos compram de humanos, né? Já diria o João Adib da CIMED, ele fala muito essa frase, né? A gente gosta de quem bota a cara, a gente gosta de pessoas. Então, em uma era em que a inteligência artificial, ela facilita algumas coisas, né, como por exemplo, a organização de planilhas, a organização de documentos, a captação de novos clientes, novos leads para o nosso negócio. Eu falei bastante sobre isso na nossa imersão de inteligência artificial na prática. A gente ficou 2 dias falando somente sobre isso, mas não se preocupa se você não pôde participar, que eu tenho uma outra oportunidade para você que eu vou falar no final do vídeo. Então fica aqui até o final que vai valer a pena e é gratuito, é de presente mesmo, tá? Se você gosta desse conteúdo, não deixa de apoiar com o like, apoiar com o joinha, porque toda semana, toda segunda-feira, nós estamos aqui para falar sobre aulas exponenciais, para falar sobre o seu conteúdo no Instagram, para falar como você pode atrair melhores pacientes e melhores clientes através da sua rede social. Então, dito isso, vamos para o conteúdo, vamos para o que interessa. Papel e caneta na mão para colocar oportunidade em ação. Quem aqui não viu, tá, vai saber agora sobre as grandes novidades que a Meta está planejando para esse próximo semestre aqui. E eu falo próximo semestre porque só para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionam as atualizações do seu Instagram. Não é que aparece lá um recurso e, puf, como um passe de mágica, surge um novo recurso dentro da sua rede social. Não é bem assim, né? Existem diversas pessoas trabalhando com isso lá no Vale do Silício, e aí eles colocam esse recurso para teste, para ver se realmente a audiência, nós, né, como público, nós vamos aderir a esse recurso. Então, recentemente, a gente teve esse recurso novo aqui, que foi o eu nem sei o nome disso daqui, ó. Instants, né? Que é para você o quê? Para você compartilhar em tempo real. Pelo que eu tenho percebido, pouquíssimas pessoas têm utilizado o Instants, pelo menos na minha rede social, tá? Pelo menos no meu círculo. Me fala aí se você está utilizando o Instants. Para quem não sabe o que que é, ó, você entra na parte de mensagens e aqui, ó, você pode colocar testar. Eu vou postar um Instants dessa aula aqui. Eu postei. Só que o que acontece? Por que que poucas pessoas estão utilizando o Instants? Porque ele só vai para quem você segue e a pessoa te segue de volta. Então, não adianta nada você ficar postando achando que, nossa, vai para todo mundo. Não vai para todo mundo. E como as pessoas, normalmente, né, elas têm inclusive mais seguidores do que as pessoas que elas seguem e utilizam o Instagram para negócios, esse Instants não faz tanto sentido, a não ser que a sua conta seja somente pessoal. E se esse for o seu caso, eu nem sugiro que você continue aqui no meu vídeo, tá? Porque o meu vídeo ele é
totalmente focado em negócios, em quem utiliza o Instagram profissionalmente, em médicas, advogadas, psicólogas, nutricionistas, terapeutas, profissionais autônomas e empreendedoras que gostariam de atingir mais clientes ou mais pacientes através do seu conteúdo nas redes sociais. Então, se por acaso o seu Instagram for pessoal e você não tem o intuito de criar um negócio a partir do seu conteúdo, nem precisa ficar aqui. Economiza o seu tempo aí, tá? Vai fazer outra coisa. Deixando bem claro aqui, porque eu não gosto que ninguém perca tempo. Afinal, o tempo é a nossa moeda mais valiosa do mundo. Então, como é que o Instagram funciona, né? As pessoas vão lá e elas vão utilizando as ferramentas. Conforme a gente utiliza as ferramentas, o pessoal da Meta fala assim: opa, essa ferramenta é relevante, essa ferramenta o público está curtindo, está utilizando, então vamos investir mais nessa ferramenta. Outras ferramentas não. Por exemplo, quem lembra do metaverso? Né? O Mark Zuckerberg, ele investiu bilhões no metaverso. E aí ele pegou, olha, e tem muitos investidores na Meta. E aí um dia ele falou: esquece tudo isso, não deu certo, não pegou, e tá tudo bem, sabe por quê? Porque faz parte da empresa testar. Se a empresa não testa, como é que ela vai saber o que dá certo e o que dá errado? A Meta está o tempo todo testando novas ferramentas. Por isso que tem esse reset do algoritmo toda hora. Não é que o algoritmo vive mudando, é que a gente vive mudando. E o algoritmo ele é baseado no nosso comportamento humano. Dito isso, o que que a Meta, para onde a Meta está indo? Para onde o seu Instagram está indo? Para onde o algoritmo do seu Instagram está indo? Para cada vez mais entender como as conexões humanas funcionam. Por quê? Porque o conteúdo gerado por IA acontece massivamente, ou seja, hoje em dia é muito fácil você colocar um robozinho para criar 50 posts por dia. Mas será que esses posts têm de fato um resultado? E aí eu não estou falando sobre visualizações, muito menos sobre número de seguidores. Inclusive, já dando um spoiler, a Meta, ela está estudando muito tirar o número de seguidores, não deixar mais visível o número de seguidores. E qual que é a mensagem que ela quer passar para a gente com isso? Que essa métrica não é relevante. Quem é do marketing antigo, marketing tradicional, costuma olhar muito para o número de seguidores. Quem não continuou estudando a rede social, quem parou lá há 10 anos atrás. Mas quem está em constante estudo, né? E você que está aqui nessa aula faz parte dessa galera que continua estudando, já sabe que número de seguidor não é uma métrica relevante. Que às vezes uma pessoa tem 1 milhão de seguidores, mas ela não tem influência nenhuma sobre esses seguidores. Ela não criou uma comunidade, ela só tem número de seguidores porque, sei lá, uns vídeos dessa pessoa viralizou e aí as pessoas começaram a seguir. Mas se ela colocar um produto de R$ 10, o pessoal não vai comprar. E aí não faz muito sentido, porque criar conteúdo sem vender nada é a forma mais cara de você perder tempo. Eu vou repetir para você, inclusive, anotar essa frase. Papel e caneta na mão para colocar a oportunidade em ação. Porque quando eu entendi isso, eu falei: caramba, realmente, o nosso tempo sendo a nossa moeda mais valiosa do mundo, por que que eu vou ficar criando conteúdo, parando a minha vida para filmar alguma coisa, para compartilhar com as pessoas, sendo que eu não estou vendendo nada? E quando eu falo vender, não é apenas vender troca monetária, tá? Às vezes você está vendendo uma mensagem, você está vendendo algo que você está sentindo, porque tudo que a gente compartilha multiplica. Quem é que é casado, casada? Para você se casar, para você começar a namorar, você teve que se vender para a pessoa, não teve? Teve que vender seu peixe, de alguma maneira. Quem aqui já foi numa entrevista de emprego? Você teve que se vender ali. Você, como profissional que está no Instagram, você está o tempo todo se vendendo ali para que as pessoas confiem mais em você, para que as pessoas entendam que você tem autoridade para falar sobre esse tema, para que as pessoas sintam vontade de te contratar, de comprar o seu serviço, de comprar o seu produto, mas o tempo todo você está vendendo algo, tá? E a gente começa vendendo a nossa mensagem.
Então, anota aí. Criar conteúdo sem vender nada é a forma mais cara que você tem de perder tempo. Criar conteúdo sem vender nada é a forma mais cara que você tem de perder tempo. Por isso que eu tô aqui criando conteúdo toda segunda-feira. Que toda segunda-feira eu estou te vendendo algo. Tudo que eu estou falando agora, você está comprando a minha fala. Mesmo que você não esteja pagando para participar dessa aula, você está comprando a minha fala porque você confia em mim. Então, eu estou conseguindo me vender. Se você não confiasse em mim, você não estava aí do outro lado prestando atenção em mim. Clique, clique para vocês. Então, vamos para frente. Vamos em frente aqui. Tá? Vamos em frente aqui. Quando a Meta entende que as pessoas estão utilizando o Instagram para negócios e que o Instagram tem gerado muitos negócios, a Meta entende que a humanidade no geral, gosta de conhecer as histórias, as trajetórias, gosta de saber do backstage e gosta de ter uma mídia de evolução muito mais rápida. Porque, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um filme sobre uma biografia de alguém, eu assisti recentemente o filme da biografia do Michael Jackson. Incrível, maravilhoso o filme, tá? Independente se você gosta do cantor ou não, sugiro que assista porque tem várias lições nesse filme. Quanto tempo demorou para ser feito esse filme? Alguns bons anos, né? Até o diretor pegar o roteirista, aí tem que filmar, tem que escolher o elenco, aí tem que editar, enfim, tem um processo gigantesco para que essa mídia chegue ao cinema ou na sua casa através de um streaming, né? No Instagram, não. Eu postei agora, um segundo depois já tá lá, sei lá, no Japão a minha mensagem. A humanidade, a informação, ela tem sido cada vez mais rápida. Com esse processo, a Meta entende o papel dela dentro da nossa história e da maneira como nós, seres humanos, interagimos, principalmente em relação aos negócios. Afinal, a Meta é uma empresa, né? Quanto mais pessoas estão utilizando o Instagram, mais pessoas querem estar lá nessa vitrine. Você não vai querer colocar o seu produto em uma vitrine que não passa ninguém na frente. Agora, se eu te falar que vão passar 3 bilhões de pessoas lá na frente, você vai falar: opa, isso daí é uma oportunidade para eu ter mais visibilidade. Se eu tiver visibilidade com a estratégia certa, eu terei mais lucro. E a Meta entende o papel dela. Quem aqui não procura no Instagram antes de ir em um restaurante, antes de se hospedar em um hotel, antes de viajar? Eu procuro tudo, a gente procura tudo aqui. Olha a foto do prato, se tem vídeo, se tem review. Até quando eu vou no médico, eu procuro no Instagram, né? Fui contratar minha contadora, procurei no Instagram. Por quê? Porque a gente só contrata alguém se a pessoa resolver um problema que estamos tendo naquele momento. Então, por exemplo, tô com fome, quero almoçar fora. O restaurante, ele resolve o meu problema. Por isso que eu pago por isso. A gente está sempre resolvendo um problema de alguém. Se você não resolve nenhum problema, ninguém vai te pagar por isso. Então, primeiro passo, entenda que problema você resolve. Aqui é mais um clique para vocês. Entenda que problema você resolve, porque senão, como é que você vai oferecer uma solução se você nem sabe que problema você resolve, né? Então, o que que acontece, gente? Voltando aqui um pouquinho que eu fui falar sobre problemas e soluções, eu adoro. Eu acho que eu vou fazer uma aula chamada Problemas. Aí a gente vai ver quem foge de problema. Quem foge de problema fica pobre. Agora, quem entende o porquê do problema das pessoas e como solucioná-los, aí sim. Então, eu acho que eu vou fazer uma aula assim que eu já atraio as pessoas certas pelo título da aula. O que que vocês acham? O que que vocês acham dessa ideia? É uma boa, né? É uma boa. A Meta entende o quê? Que você, todos os dias, dentro da sua rede social, você está mostrando como você soluciona o problema de alguém, de acordo com aquilo que você faz, de maneira única. Pepe, mas eu sou uma médica, eu sou uma advogada e eu não sou a única pessoa que faz o que eu faço.
Eu até entendo que você não seja a única pessoa que faz o que você faz, mas você é a única pessoa que fala como você fala. Você é a única pessoa que tem a história que você tem. E no Instagram, o Instagram ele te permite contar essa história. Vamos lembrar aqui um pouquinho de Van Gogh, tá? Van Gogh, um cantor, olha eu que louca, um pintor que eu gosto muito, um artista incrível. Mas o Van Gogh morreu pobre, não morreu, gente? Morreu sem dinheiro nenhum. Quando ele morreu, ninguém dava nada pela arte dele. E aí, o que que aconteceu? A esposa do irmão do Van Gogh encontrou cartas do Van Gogh para o irmão dele, né? Contando um pouquinho da história por trás de cada obra, de tudo que ele estava sofrendo, da melancolia e toda a poesia que Van Gogh fazia em cima de uma arte. E aí ela resolveu publicar essas cartas. E quando ela resolveu publicar essas cartas, essas histórias chegaram aos ouvidos do público. E aí, a partir dessas histórias, as obras começaram a valer. Deu para entender o clique aqui? As pessoas valorizam muito mais aquilo que você oferece quando elas se sentem parte dessa história de alguma maneira, nem que seja como ouvintes. Elas se sentem mais próximas a você, a sua história, a sua trajetória, a maneira como você enxerga o seu trabalho ou o seu servir para o mundo. E essa parte, por isso que eu vim construindo esse pensamento com vocês ao longo da aula, e muita gente pensa, mas ela não ia falar de inteligência artificial? Eu estou falando. Caso você não tenha percebido, eu estava construindo um pensamento junto com você. Isso é uma habilidade humana, construir pensamentos. Isso tem ficado cada vez mais raro, porque as pessoas querem o quê? As respostas mastigadas e de bate-pronto. E elas perdem a grande oportunidade de construir um pensamento e desenvolver o raciocínio, e mais do que isso, no meio desse pensamento, cada um tem o seu próprio ponto de vista. E este diferencial te torna único. Quanto mais único você for, quanto mais diferenciais você tiver, você concorda que assim, oferta e demanda, né? Se você faz o que todo mundo faz, se você fala o que todo mundo fala, se você o tempo todo está sendo robotizada nas suas ações, a inteligência artificial vai te substituir facilmente. Porque essa parte robotizada, a inteligência artificial faz e muito bem. Agora, a parte de desenvolvimento de imaginação, criatividade, autenticidade, sorrir, se conectar de verdade, olhar para quem está do outro lado da tela, mesmo que não dê para olhar diretamente, responda as suas mensagens no Instagram. As suas mensagens no Instagram são o seu caixa eletrônico. Muitos cliques aqui, muitos cliques. Minhas alunas sabem o quanto que as mensagens do Instagram já fizeram elas lucrarem. É assim, sensacional. Nunca deixem de responder as mensagens. Então a gente veio desenvolvendo este pensamento para chegar aqui no momento em que a inteligência artificial ela está aqui justamente para auxiliar os seres humanos a serem mais humanos, porque ser humano é o seu maior diferencial. Quem ainda não entendeu isso, e ainda bem que esse vídeo vai ficar gravado, porque você pode ver esse vídeo daqui uns anos, e eu tenho certeza que o que eu estou dizendo aqui não vai envelhecer. Envelhecer vai, né? Porque envelhecer é gostoso, né? As pessoas dão até mais valor, né? Vai pegar um vinho mais envelhecido, melhor, né? Mas o que eu tô dizendo aqui é realmente algo que só vai evoluir ao longo do tempo. Quanto mais ser humano você conseguir ser, mais, menos a inteligência artificial vai te substituir. Mas, para que isso aconteça, você tem sim que investir em conhecimento, porque o conhecimento, ele vai te trazer repertório e referências para que a inteligência artificial possa te ajudar cada vez mais. Por exemplo, essa história que eu contei do Van Gogh aqui para vocês. Aposto que muita gente não sabia, outras pessoas sabiam. Mas com certeza o ChatGPT, o Gemini, o Claude, todos eles, todos sabem dessa história. Porque é uma história que está aí publicamente.
Agora, linkar essa história com storytelling, com inteligência artificial, com uma aula de Instagram, isso ele só vai fazer sobre o meu comando. E eu só consigo comandar, e eu só consigo dar esse comando se eu tiver como repertório essas histórias, tá? Então, quanto mais repertório e mais referência você tiver, mais você vai conseguir comandar a inteligência artificial de uma maneira que ela realmente vá reforçando a sua unicidade. Ela vai reforçando cada vez mais isso. Além da parte de seguidores que a Meta está pretendendo tirar, e não é certeza que a Meta vai tirar o número de seguidores, ela vai testar, tá? Porque ela tem falado isso há mais de 6 meses, não é uma novidade. Só que mesmo que ela não tire o número de seguidores ou que ela tire, tanto faz. Eu quero que você que está aqui comigo, me acompanhando nas aulas semanais, entenda que o número de seguidor não é a métrica que você tem que olhar. Qual que é a métrica que você de fato tem que olhar na sua rede social para saber se a sua rede social está indo bem, não está indo bem, né? Então eu acho que a primeira métrica que a gente tem que olhar é o tempo de tela. Quanto tempo as pessoas passam com você? No Instagram, no YouTube, em aulas? Eu não sei quais são os pontos de contato da sua audiência para com a sua pessoa. Gostaram? Quais são esses pontos de contato? Quanto mais pontos de contato você tem com a sua audiência, mais conexão você tem. Agora imagina o seguinte, que a sua audiência já tem assistido, sei lá, 30, 40 vídeos com você, né? Já assistiu 40 vídeos de 1 minutinho. 40 vídeos de 1 minuto. Isso equivale a 40 minutos. Quer dizer, essa pessoa que já te viu 40 minutos equivale a como se ela tivesse sentado para tomar um café com você. E a gente sabe, né, que se a gente vai tomar um café com alguém, por 40 minutos que seja, o que que acontece? Na hora, vamos supor que eu vou tomar um café com alguém por 40 minutos e essa pessoa, por acaso, seja uma arquiteta. Na hora que eu for reformar minha casa, qual é a arquiteta que eu, na hora, vou pensar em contratar? Aquela que eu nunca vi na minha vida ou aquela que sentou para tomar um café comigo? Aquela que sentou para tomar um café comigo. Aí você vai falar para mim assim: não, mas eu tenho que ver se eu vou gostar dessa arquiteta. Realmente, só que se você chegou a assistir 40 vídeos dessa pessoa, é porque você tá gostando. Porque o algoritmo tá te entregando cada vez mais. E o algoritmo só entrega quando ele entende que você passa tempo assistindo. Ou seja, qual que é o sinal que você manda para o algoritmo? Que aquele conteúdo é relevante para você. E aí as inteligências artificiais lá do algoritmo da Meta entendem, opa, essa pessoa está assistindo bastante conteúdo aqui sobre Feng Shui. Eu vou enviar mais conteúdo de Feng Shui para essa pessoa porque ela deve estar interessada neste assunto. Entenderam? Qual que é a lógica? Então, o que você tem que fazer? Fazer com que as pessoas tenham mais pontos de contato com você. Como? Entendendo do que o seu público gosta. O que faz a sua audiência se interessar por você? E você não precisa de milhares de visualizações. Inclusive, as visualizações de todo mundo deram uma diminuída. Sabe por quê? Porque a própria Meta tem olhado para o número de visualizações de acordo com o tempo de tela. Antigamente, a pessoa ficava 5 segundos no seu Reel, pronto, já contava como visualização. Agora não. A pessoa tem que ficar um tempinho lá. Não sei quanto tempo, tá, gente? Mas a pessoa tem que ficar um tempinho lá. Os 5 segundos lá, se a pessoa, 5 segundos ela já sai, não vai contar como visualização, tá? Outra coisa que é muito importante é que a Meta tem verificado sinais humanos no conteúdo. Então, se você fica criando um monte de conteúdo com inteligência artificial e só manda rodar e você não está presente na sua rede social, a Meta consegue perceber isso e, consequentemente, as suas visualizações vão diminuindo ao longo do tempo, tá? Principalmente quando a gente fala de stories aqui, mas isso é assunto para outra aula. É importante que você esteja presente. É o que eu falo sempre. Nunca delegue 100% da sua rede social. Não é que eu sou contra agências de marketing em social medias e afins, né? É porque eu não sou a favor de você delegar 100% da sua autoridade, da sua autenticidade, da sua história. Só você pode contar do jeito que você conta. Não tem outra pessoa com a sua essência.
Tem uma pessoa que paga lá 7.000, 8.000, 9.000 para as agências, né? Tô falando de uma boa agência aqui, porque tem gente que vem me falar, ah, não, mas eu contratei uma agência por R$ 500. Parabéns, tá jogando R$ 500 no lixo. Porque essa agência, para te atender por R$ 500, ela vai precisar atender mais 30, 40 clientes para a conta fechar no final do mês, né? E você acha que com 30, 40 clientes ela vai conseguir dar a devida atenção que a sua rede social merece? Não dá, né? Ah, Pepe, mas foi o que eu pude contratar. É melhor não contratar. Guarda o dinheiro, porque você está perdendo dinheiro. Eu te digo isso porque eu trabalho há mais de 10 anos com marketing, tá? Você está perdendo dinheiro com certeza. E para a gente finalizar aqui, que eu acho que eu falei bastante, aqui foi, eu tinha um scriptzinho aqui pensando na imersão de inteligência artificial que eu dei no final de semana. Mas eu acho que eu falei bastante. Quem quiser aprofundar mais sobre conteúdos gerados com inteligência artificial, eu tenho um convite, é imperdível esse, tá? Na semana que vem a gente vai fazer uma masterclass sobre conteúdo, como gerar conteúdos com inteligência artificial. Eu nem sei se eu nem lancei a página ainda, acho. Mas eu vou colocar aqui embaixo no vídeo a página para você se inscrever. É gratuito, tá? É gratuito não, depende do seu tempo. E seu tempo é a moeda mais valiosa do mundo. E caso você ganhe mais do que R$ 20.000 fora do digital, mas no Instagram a sua carreira tá empacada, tá? Fora do digital tem cliente, tá vindo gente por indicação, tá vindo uma galera, mas no Instagram empacou. No Instagram todo mundo ganha dinheiro, todo mundo recebe cliente, paciente, mas você não. Eu vou deixar um raio-x estratégico do seu Instagram, tá? Mas isso é para quem já tem uma carreira consolidada fora do digital e gostaria de trazer para o Instagram. Aí eu vou deixar um raio-x estratégico. Não me venha falar, Pepe, começando do zero, ó, não tenho nada, não, não, porque aí você também não é, esse raio-x não seria para você. Vai para Masterclass que é gratuita, tá? Vai para Masterclass que é gratuita, porém saiba que todo mundo tem que investir no seu conteúdo do Instagram. Porque se você não é a primeira pessoa a investir em você, quem é que vai ser, né? Como é que o seu cliente ou seu paciente vão ter confiança de investir em você se nem você tem? Aí fica complicado, fica difícil. Então eu vou deixar aqui o link da nossa Masterclass, é gratuita, mas se inscreve logo, porque as vagas são limitadas, tá? Eu vou mandar para minhas alunas também. Depois não digam que eu não avisei. Ah, não tenho mais vaga. Bom, problema seu. Eu mandei se inscrever. Tem que ficar de olho, tá? E para quem já tá num patamar, ganha mais de 20.000 aí, eu vou deixar o raio-x. Pode participar da aula também, não tem problema, mas vem para o raio-x que vão ser 40 minutos em uma reunião, eu e você, e a gente vai fazer um raio-x estratégico da sua rede social e entender como está o seu negócio, o que você vende, para quem você vende, como que está a jornada do cliente quando te encontra no Instagram, no Google ou em qualquer outra rede social. Combinado, pessoal? Gostaram da aula? Se gostaram, não deixe de me mandar uma mensagem lá no Instagram falando que gostaram da aula. O que que transformou na sua cabeça? Quais foram os cliques que eu te gerei? Eu adoro saber disso, tá bom, gente? Então, é isso. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica. Que vocês tenham uma semana incrível, maravilhosa e não se esqueçam de se inscrever para nossa Masterclass. Tchau, tchau, gente!